Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Flamengo e Palmeiras, partida que acontece no Maracanã e tem tudo para ser um jogaço. Hoje é praticamente uma decisão, Palmeiras vencendo a partida aí, se isola na liderança, hoje está na segunda colocação por causa do número de vitórias. Um empate já coloca o Verdão na liderança, mas uma vitória ficaria bem melhor para o Palmeiras se consolidar na liderança da competição. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Flamengo e Palmeiras, números interessantes desde a estreia do técnico Tite, tá? Em 5 jogos para o Flamengo, são 3 vitórias e 2 derrotas. O aproveitamento de 60%, com 8 gols marcados e 5 sofridos. E o Palmeiras tem 6 jogos nesse tempo, com 5 vitórias e 1 derrota. Um aproveitamento de 83,3%, 13 gols marcados e 5 gols sofridos. Então é um Tite que vai tentando encontrar o Flamengo, o seu Flamengo, enquanto o Abel Ferreira tentou, até a chegada do Tite. Parece que agora encontrou novamente o seu Palmeiras. Um Palmeiras que vence muito e que começa a crescer num momento importantíssimo do Campeonato Brasileiro. Renato, que encontro, né? Que super encontro. É uma coisa absurda. A gente vai encontrar o Abel Ferreira e o Tite. Eu estou bem curiosa para saber também como é que eles vão se portar com a sua equipe. Será que vai ter alguma mudança? A gente já conversa com o Renato e também com o Calçade. Antes, vamos conversar então com Pedro Henrique Torre e também com o Nicolete para trazer as últimas informações de Flamengo e Palmeiras. Vou começar então com Pedro Henrique Torre, o dono da casa. O jogo vai ser no Maracanã. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Um beijo para você, abraço aí, Renato, Calçade, o Nicolete também que está com a gente nesse Sport Center, quem está assistindo a gente. Pois é, Flamengo e Palmeiras, mais um grande duelo, né, dessas duas equipes que foram protagonistas nos últimos anos no futebol brasileiro e até sul-americano também. E aí com essa possibilidade de disputar o título ainda. O Palmeiras firmemente na disputa do título, o Flamengo com um pouquinho de sonho ainda, né? Está 6 pontos distante de quem está no topo da tabela, no caso o Palmeiras e o Botafogo. O Flamengo tem um jogo a menos, como o Botafogo em relação ao Palmeiras, então esse jogo passa a ser fundamental se quiser pensar em título. Até a gente mais cedo no outro Sport Center da manhã falava sobre questões de possibilidades. O Flamengo basicamente tem que ganhar todos os jogos restantes ali para chegar a 74 pontos e aí sim sonhar com o título. Mas o Flamengo fala ainda bastante em consolidar a sua vaga no G4 e aí sim ter um planejamento bem estabelecido para a temporada 2024. Como vocês bem destacaram aí no VT, o Flamengo tem desfalques para essa partida. Felipe Luiz, 3º cartão amarelo. O Thiago Maia também 3º cartão amarelo. E aí o Bruno Henrique mais uma vez fora, porque no jogo contra o Santos ele recebeu o 3º cartão amarelo e depois o vermelho de forma direta. Então foram 2 jogos de suspensão, não atuou contra o Fortaleza, fica fora também desse jogo contra o Palmeiras. E logo a questão do imbróglio lá da renovação, a oferta do Palmeiras, o Bruno Henrique não vai poder entrar em campo. O Gabigol, ainda uma dúvida, porque ele sentiu o adutor da coxa direita e ficou fora da relação do jogo contra o Fortaleza. Há poucos minutos, nem tinha começado a atividade ainda no Ninho do Urubu. O Tite gosta de atividades um pouco mais para tarde mesmo, para próximo do horário dos jogos. Enfim, não gosta de atividades mais pela manhã. Então ele ia saber se ia ou não poder entrar em campo, pelo menos ser relacionado, né, o Gabigol, que ele tem sido uma opção para o Tite. E aí fica a questão, o Gerson volta de suspensão, depois de ter sido expulso contra o Santos, ficar fora contra o Fortaleza. Será que o Tite vai recuar um pouco o Gerson para fazer o volante ali ao lado do Pulgar, porque não tem o Thiago Maia, o Alan também lesionado, vai ficar um bom tempo fora ainda, talvez só volte no ano que vem? Ou ele vai, de fato, pode ter uma possibilidade de começar com o Rodrigo Caio no meio de campo, que é uma alternativa que ele tem utilizado durante os jogos, o Rodrigo Caio como volante. Então é uma opção aí para o técnico Tite, para um jogo bem pegado contra o Palmeiras no Maracanã. Esse último sopro de esperança que o Flamengo ainda tem
em 2023. O Tite que está montando aí o carro, trocando pneu, como a gente diz, com o carro em movimento, né? E fica essa expectativa também sobre esse confronto. Tite, Abel Ferreira, pela primeira vez vão se encontrar. O Tite estava há muito tempo na seleção brasileira e agora vai encontrar o Abel frente a frente. Um bom espetáculo aí, dois dos maiores treinadores dos últimos tempos no futebol brasileiro. Vai ser um grande confronto que a gente espera acompanhar amanhã no Maracanã. Marcela. Boa, Pedro. Obrigada, então, aí pelas informações de Flamengo. Vamos saber as últimas informações, então, de Palmeiras. Vou aqui para a parte de baixo, então, da minha tela, conversar com Vinícius Nicoletti. Tudo bem, Marcela? Boa tarde para você, boa tarde, Calçade, Renato, fã de esportes. Palmeiras fez o último treino nesta terça-feira, na parte da manhã, aqui na Academia de Futebol, e já viajou para o Rio de Janeiro no início da tarde dessa terça-feira. O time vai com novidades, a volta dos dois zagueiros titulares, o Murilo e o Gustavo Gomes, que estavam suspensos. O Rony, que tem ficado no banco de reservas, também retorna à equipe e fica à disposição do técnico Abel Ferreira. Com isso, a gente viu aí o Flamengo com desfalques. Do lado do Palmeiras, o Abel Ferreira pode contar com a equipe base, que tem se recuperado no Campeonato Brasileiro, mostrado essa arrancada com 5 vitórias consecutivas. O Palmeiras tentando chegar à sexta e tirar todas as chances do Flamengo de pensar no título brasileiro de 2023. O time tem 2 pontos, além de tudo isso, que deixa uma empolgação aqui na Academia de Futebol. Primeira situação no campeonato. O Palmeiras agora tem 25% de chance de conquistar o título, com mais um tropeço do Botafogo. Se vencer o Flamengo, já pode assumir a liderança do campeonato na próxima rodada. E aí, isso, é claro, traz uma empolgação, uma nova animação para o elenco. E também a convocação do Hendrick, que pegou todo mundo de surpresa, inclusive o atacante, o jogador de 17 anos, mas que traz também uma empolgação, confiança para essa fase. Ele que é um protagonista dessa fase final do Campeonato Brasileiro, essa arrancada do Palmeiras. Palmeiras com muita cautela para falar em título, né? E esse é o discurso do técnico Abel Ferreira, essa é a estratégia, é jogo a jogo, sem falar muito em título, sem pensar nessa situação, mas é claro que o Palmeiras está na disputa. Vamos acompanhar então o que falou o zagueiro Murilo sobre esse confronto com o Flamengo no Maracanã. O Palmeiras também tem um tabu pela frente, daqui a pouco a gente fala. Então, estou muito feliz, completando 100 jogos agora contra o Flamengo. Uma emoção muito grande. Claro que eu vim para cá e almejei tudo isso, mas foi de uma forma muito melhor. Deus vem fazendo coisas incríveis para mim. Graças a Deus eu venho cada vez mais trabalhando e conseguindo conquistar títulos, gols, trabalho no dia a dia e muita amizade aí que eu tenho com todos. Exatamente, é mais um jogo que a gente encara como uma final. Então é assim que a gente vem pensando, é jogo a jogo. Esse jogo aí que todo mundo gosta, né, de Palmeiras e Flamengo, a gente também ama esses jogos. E com fé em Deus a gente vai lá e fazer um grande jogo amanhã. Tá aí o Murilo corroborando com aquilo que eu falei. Palmeiras não pensa, não fala em título. É jogo a jogo, decisão. A decisão vai ser assim nessas últimas 6 rodadas, esses últimos 6 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O tabu é o seguinte, o Palmeiras, vocês citaram aí, mas o Palmeiras não perde para o Flamengo há 5 jogos. Tem a final da Supercopa, a final da Libertadores e 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Mas no Maracanã, como mandante, a última vitória foi em 2016 no Mané Garrincha. Mas a última vitória sobre o Flamengo no Maracanã foi em 2015. De lá para cá, 5 jogos, então é um desafio a mais para o técnico Abel Ferreira, porque em 3 jogos, 1 em Brasília e 2 no Maracanã, o técnico do Palmeiras não conseguiu bater o Flamengo como visitante. Será que é dessa vez? É mais um tabu a ser quebrado pelo treinador português aqui no Palmeiras. Meus amigos. Valeu, Vini. Um beijo também para o Pedro Henrique Torre. Já vamos falar dessa partida, então, de amanhã. Calça, como é que você imagina que o Tite organiza essa equipe do Flamengo para enfrentar o Palmeiras e o Palmeiras jogando no Maracanã? É um Flamengo que também está com o pé bem no chão. É um Tite que prega muito a ideia de a gente não tá lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente está lutando por uma vaga em Conmebol Libertadores. E o Abel, por mais que ele fale isso para todo mundo, calma, não vamos pensar em título, ele já está olhando ali. Ele está olhando, ele está. Mas é bom nesse momento todo mundo ficar bem quietinho. Ninguém ficar reivindicando alguma coisa que ainda muitos estão ali buscando isso. Não é que o Red Bull, o Bragantino é o grande favorito e os outros não.
o que o Botafogo realmente... Assim, tem uma derrocada, tem uma queda no Botafogo. Mas se levantar o dedinho, deixa comigo e tal, seria a loucura de qualquer um. O que não... Assim, eu vejo como um jogo... Eu não vejo assim, Tite versus Abel. Pelo seguinte, Tite tem 30 dias de Flamengo, o Abel tem 1.100 no Palmeiras. Não dá... O Abel já tirou o máximo de cada jogador, o Abel já passou por vários sistemas, o Abel já tirou o máximo que ele poderia jogar de sistemas diferentes, de formações diferentes. O Abel tem um total domínio sobre o campo. Sim. Até no momento de crise pós-Boca, foi uma pequena crise, foi. Não é normal para o Palmeiras, o Palmeiras cambaleou um pouquinho, o Abel segurou, mudou o sistema e tá aí o Palmeiras agora podendo lutar pelo título. Sim. O Tite, o que ele conseguiu fazer no Flamengo até agora? Muito pouco. Cobrá-lo em 30 dias de uma mudança radical, de um clube que vai empilhando treinadores um atrás do outro, aí não dá. Eu vejo assim, o Tite talvez chegando nesse ponto de Abel na temporada que vem. Na próxima. Brasileiro. Sim. Próximo brasileiro. Lá pro meio do ano, tá? Agora é a hora de... Estamos aí no baile, vamos dançar junto com os outros. Vai que... Mas não prometer nada. Não promete nada porque ele sabe que ele não tem o controle. Ele não tem o controle sobre ações individuais e muito menos coletivas ainda no Flamengo. E o Flamengo tem problemas. Então, a vantagem do comandante sobre os seus comandados ainda é do Abel. Mas futebol te permite tudo. Pode acontecer, vitória do Flamengo, perfeitamente normal. Mas quem tem o domínio da situação é o Abel. Você acha, então, o Abel um pouquinho favorito para esse jogo? Você O Abel, ele olhar? tem... Você tem que julgar o Abel, os vou colocar elencos. Palmeiras. A gente coloca favorito, o Abel Palmeiras. digo assim, qual é o treinador que tem mais domínio sobre o seu clube? Esse é o Abel. São 1.100 dias de trabalho no Palmeiras contra 30 do Tite. Se fosse ao contrário, tinha alguma coisa errada. O Abel estava fazendo o que no Palmeiras se ele não fosse melhor ainda do que o trabalho do Tite no Flamengo? O Abel seria uma loucura mantê-lo. Então o trabalho do Abel é enorme no Palmeiras, inclusive no momento de crise como essa, depois da classificação da Libertadores. E isso dá a ele condições de disputar forte contra o Flamengo e vem com a lembrança da semana passada do que ele fez no Rio de Janeiro. Então é bom respeitar o Palmeiras nesse jogo. Como é que você imagina a postura de Flamengo e a postura do Palmeiras para essa partida? E é um Abel, assim, que além de tudo que ele já fez com esse Palmeiras, ele consegue reinventar. Até quando eu acho que nem ele, às vezes, acredita nas coisas que vão dar certo. Peraí, deixa eu tirar aqui o Rony. Como assim vai tirar o Rony? Não, mas deixa eu ver aqui, deixa eu ver se vai dar certo e o negócio vai acabar acontecendo. Não tira não, cara. Você tira o Rony. Não, mas, ó, pelo menos nisso a gente tá tranquilo, né? Porque em vários momentos aqui, durante a crise que o Palmeiras viveu, nossa, tá todo mundo querendo tirar todo mundo, o Everton não serve mais, tira todo mundo. Assim, modéstia à parte, eu sempre falei, cara, calma, Palmeiras é questão de ajuste. Ajuste e vai voltar a ser competitivo. Não precisa esse carnaval todo não, que a coisa tava maluca, assim, achei totalmente desproporcional o que aconteceu. Sim. E foi isso, foi ajuste. Você olha para um sistema diferente, peças diferentes, mas o modelo, o modo de ser Abel, tá ali, compacto, um time mentalmente muito forte, bolas paradas. Inclusive, esse retorno do Palmeiras, as vitórias, se eu não me engano, é contra o Curitiba com 2 gols de bola parada. No jogo que era duro lá no Couto Pereira. Então, a bola parada voltou a funcionar. Enfim, assim, o Palmeiras, ele, na estrutura que ele tem hoje, e digo mais, até se ele não tem o Abel e tem um outro treinador também de qualidade, pelo que o Palmeiras tem feito como clube, ele vai ser competitivo todo ano. O Palmeiras tem que fazer muita coisa errada para não ser competitivo. E assim, e vai ser no Maracanã também. Questão estratégica, eu tendo a achar que o Flamengo, por jogar dentro de casa, pela qualidade que tem, vai tomar as rédeas. O Palmeiras pode... Nesse jogo, o Palmeiras vai poder especular um pouco mais. Ele vai poder usar o estádio também. Porque imagina pro flamenguista estar no Maracanã lotado, Flamengo... O Tite não é besta, ele sabe que você tem que respeitar a cultura do clube, Claro. o DNA. O Tite não vai colocar todo mundo sentado na área, não, pra defender, tenho certeza. Óbvio que essas nuances no jogo, elas vão tendo ali, vai um pouco a bola mais pra cá, um pouco mais pra lá, mas assim, eu acho que estrategicamente o Abel vai pra um jogo que assim, calma, vamos tatear, vamos especular. O Palmeiras é um time extremamente assertivo quando tem as oportunidades, voltou a ser, até por isso está pontuando de novo. O Palmeiras é um time que
De tão estruturado que ele é, às vezes ele não é brilhante, mas na brecha que surge, ele vai lá, resolve e depois controla. E pra mim esse é o grande ponto do Palmeiras dessa melhora. O time voltou a ter controle dentro dos jogos. O Palmeiras, nos 2 jogos contra o Boca, principalmente lá na Bombonera, essa questão do controle eu não vi. O Palmeiras meio perdido, meio aleatório, aquilo ali me assustou um pouco, porque isso não tem nada a ver com o Abel. Agora sim, voltou a ter. E digo mais, eu acho que esses 2 treinadores, eles têm muitas semelhanças mesmo. Que não parece. Eu olho para esse Palmeiras, eu lembro muito aquele 2011 e 2012 do Corinthians, assim, um time que é encardido, difícil de tomar gol, que consegue os resultados na marra. Enfim, tô curioso para ver esse encontro, quero ver o que eles vão conversar, o que vão falar um do outro, que são dois grandes o jogo da semana passada no Newton Santos. O Botafogo, do jeito que o Botafogo começou o jogo, do jeito que o Palmeiras aceitou o começo do Botafogo, fazendo coisas que não são naturais para o Palmeiras. Você pega um time, parecia um bando correndo para trás, você nunca viu o Palmeiras assim, todo desordenado, e o Botafogo ali marcou 3 gols. Né? Isso está na cabeça do Palmeiras, porque é um jogo também fora de casa, contra um time que, se você vacilar, ele vai lá e te fere, porque ele tem titulares muito bons, jogadores muito bons no banco. O que falta é tornar este Flamengo, com um elenco que tem, algo mais consistente. Mas ele sabe o perigo que ele corre jogando contra o Flamengo do Tite. Ainda não é o Flamengo do Tite, tá? É o Flamengo com o Tite. Certo. A diferença. Tá bom, tem uma diferença, tá bom. É uma boa essa, é o Flamengo com o Tite. A gente tem uma tela também para mostrar a rivalidade das 2 equipes, então, nos últimos anos. O Vinícius Nicoletti já estava falando sobre isso, o Pedro Henrique Torre também, mas a gente coloca aí os números. Vitórias do Flamengo, 5 empates e 2 vitórias do Palmeiras. Isso desde 2019. É uma rivalidade realmente que está aumentando cada vez mais. Gols do Flamengo, 21, gols do Palmeiras, 13. E ali, as vitórias do Palmeiras foi na Conmebol Libertadores de 2021 e a Supercopa do Brasil de 2023. Esses números de vitória, empate, derrota, eles entram em campo ou é algo que fica mais para a torcida? Isso não existe. Até porque no caso do Abel, ele participou de muita coisa disso, mas no caso do... São só 2 do Palmeiras, né? Tem uma Libertadores aí, né? Que é uma vitória, né? Mas é uma vitória muito importante, né? Sim. Eu acho que chega uma hora que incomoda. Os treinadores, ele trabalhou dentro de comissão técnica, ele sabe bem. Né? Ele sabe, tem histórias aí para contar. Não sei se ele quiser, ele conta. Mas tem treinador que, contra aquele outro ali, o cara tem uma rivalidade gigantesca. É diferente de enfrentar o A e de enfrentar o B. O Tite tinha uns. Caras que ele já era meio acelerado. Quando sabia que ia enfrentar fulaninho e ciclaninho, ele ficava totalmente zureta, maluco, piroca da cabeça. Então, são aquelas coisas, sabe? Você vai lá no antes do jogo, não conta, mas conta. Aquele abraço, boa sorte. Não, mas no caso do Tite, eram caras que ele tinha... Tirando o Fala Muito lá, eram caras que ele tinha... era uma rivalidade, mas ele sabia que eram caras que engrossavam o jogo dele. Ele respeitava. Por exemplo, o Guto Ferreira. O jogo contra o Guto Ferreira, pro Tite, era um karma, cara. Ele tinha dificuldade. Tá vendo? Ninguém ia imaginar isso. Guto Ferreira, entendeu? Mas, assim, isso pega. Porque, principalmente treinador quando tá há muito tempo. Por exemplo, o Abel Ferreira com o São Paulo. O São Paulo enrosca sempre com o Abel Ferreira. Então, você vai criando isso, você vai conhecendo o mercado. Os treinadores entendem também que tipo de jogo, o tipo de treinador que encaixa mais contra o jogo dele. Sim, então ele tenta achar. Essas coisas são muito legais, cara. E treinador, eu vou falar pra vocês, eu trabalhei com 2. Os 2 parecem normais, mas é tudo maluco. Mas eles analisam, assim, o trabalho do adversário, do treinador adversário. Estão analisando a vida dele, assim. Não, tem coisas que você vai enfrentar, o Wagner Mancini, você sabe que, independente do time que ele está, tem coisas que são da essência do jogo dele. Muitas vezes o que acontece, por exemplo, o treinador acabou de assumir o time, então você não tem uma margem de análise muito grande. Você não tem, por exemplo, quando a gente enfrentava o Palmeiras, a gente olhava 5, 6 jogos do Palmeiras anteriores. Se a gente fosse enfrentar o Palmeiras dentro de casa, a gente focava nesses jogos, como que o Palmeiras se comportava em jogos grandes fora de casa.
Agora, acontecia em muitos momentos de o cara não ter um jogo só. E aí, pra onde você vai? Pô, esse treinador, por exemplo, o Cuca acabou de assumir o Palmeiras, vou enfrentar o Palmeiras. Pô, eu já sei que é um treinador que vai tentar espelhar o meu sistema, é um cara que vai marcar com perseguição mais longa, porque isso são características que estão sempre nos trabalhos dele. Então, conforme o Abel hoje, com 3 anos de Brasil, eu tenho certeza que ele já tem esse entendimento. Quando ele não chegou, é difícil para o estrangeiro também. Por isso que é importante você ter uma comissão, sempre falei isso do Flamengo, de ter um auxiliar fixo, ter uma comissão, um staff fixo, porque essas pessoas trabalham para o clube. Entendeu? Por exemplo, se chegasse um treinador estrangeiro no Corinthians naquela época que eu trabalhei lá, o Carille estava no Corinthians já há 8, 9 anos. Então o Carille podia virar pro treinador e falar, ó, fulano é o Vitor Pereira, se fosse no caso. Pô, esse treinador gosta de fazer isso, isso e isso, fica atento. Então é coisa que você vai ganhando. Você vai no perfil, você vai no perfil do treinador para conhecê-lo bem, para tentar se antecipar àquilo que ele costuma fazer. Porque também pode vir com uma novidade, mas você vai na confiança, né, Marcela, no que dá certo. Né? Um exemplo rapidinho, para o Sandrão não matar nós. Quando o Tite chega no Flamengo, eu fiz uma análise de coisas que eu tinha certeza que ia acontecer. No jogo seguinte, depois da data FIFA, mesmo essas coisas ainda não estarem totalmente elaboradas, elas estavam presentes, porque você já sabe, ele gosta disso, ele gosta daquilo. E estavam... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas falaram aí sobre a partida de hoje. Tem tudo para ser um jogaço no Maracanã e o Verdão vai em busca de um bom resultado. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.